programa de hoje você vai ver os pronunciamentos dos vereadores no plenário. Edmar de Oliveira critica a situação do transporte público no Recife. A audiência pública discute enfrentamento ao genocídio da juventude negra no Brasil. E a homenagem de Airto Luna ao centenário do maracatu na ação Porto Rico. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. O genocídio da juventude negra foi tema de uma audiência pública na Câmara. O debate foi conduzido pela vereadora Isabela de Roldão. Um tema que precisa de enfrentamento e união. Para medir a urgência do debate, basta checar os números da violência contra a juventude negra. Eles impressionam. E durante a audiência pública, presidida pela vereadora Isabela de Roldão, no plenarinho da Câmara, não faltaram dados que escancaram o drama repetido ao longo da história e que atravessa gerações no Brasil. Porque os dados da CPI que foram revelados e apresentados para conhecimento de todas e todas são dados alarmantes, né? Certamente todas nós já sabemos disso, mas agora a gente tem isso escrito, né? Como resultado de uma CPI que foi levada muito a sério e que traz números que precisam de enfrentamento, né? Tem um dado que revela, por exemplo, que é como se a cada 2 dias no Brasil caísse um jato de pessoas jovens, negras e negros. Ou seja, é muito sério isso. E aqui dentro de Recife, a questão é assustadora. Você vê que, inclusive, a CPI revela que Pernambuco é o estado no Brasil com maior número de encarceramento de jovens, né, no sistema socioeducativo. Então, veja, alguma coisa precisa ser feita. E não é simplesmente polícia na rua, né? O que nós precisamos é de um enfrentamento dentro, é de chegar junto dessas famílias, é de quebrar os estereótipos de que essa juventude negra aí já está marcada para seguir essa vida de morte, de encarceramento, de salários inferiores, né? Enfim, a gente tratou, por exemplo, da questão do empoderamento da juventude negra, né? A gente precisa ajudar esses jovens e essas jovens a se empoderarem do seu papel, do seu espaço. Isso é um trabalho também do Estado, no caso aqui de Recife e do município, né? A gente precisa discutir isso para fazer esse enfrentamento. A professora de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, Liana Lewis, afirmou que o genocídio começa pelo extermínio da dignidade e da esperança da população negra e que o Estado e a sociedade são responsáveis por cada morte. Eu digo que a sociedade ela é genocida porque existe uma dificuldade, né, de aceitar a dignidade plena, a dignidade ampla da população negra, né? A gente vive uma situação no Brasil de uma identidade racial, ou melhor, de um racismo, que é um racismo que não quer se revelar, né? Mas que, na verdade, ele se concretiza nas mais diversas instituições e nos atos cotidianos mais corriqueiros, né? Então, existe um projeto de Estado, existe um projeto de sociedade, né, de manutenção da população negra num lugar de desigualdade extrema. O problema é que o negro é considerado menos humano. O negro é considerado menos humano, né? Eu costumo colocar que em relação aos outros que a gente chama de marcadores de diferença, então, por exemplo, gênero, a mulher, sexualidade, enfim, esses outros marcadores de diferença, é como se as pessoas elas fossem consideradas piores. Mas o negro, existe uma questão em relação à questão da raça, que o negro ele é considerado menos humano, ele é considerado inferior. A maior prova é que muitas piadas, o imaginário em relação ao negro, é comparando o negro ao macaco, ou seja, colocando o negro dentro de uma linha, dentro de uma lógica evolutiva. Alesso Teixeira, coordenador do Fórum de Juventude Negra, lembrou que jovens negros têm 11,5% mais chances de serem assassinados do que jovens brancos. Ele considera que o país atravessa um momento perigoso no que diz respeito ao preconceito racial. Houveram algumas conquistas importantes, né, para essa população, a população negra, né, principalmente na população juvenil. Porém, a gente tem essas conquistas que são consideradas, né, importantes, são poucas ainda para o tanto que a gente precisa avançar. Né? A gente só teve 12 anos dessas conquistas, né? Assim,
dessas conquistas de um governo, né, mais voltado à população mais pobre, e para você chegar a superar as mazelas de 500 anos, né, é considerado pouco. Então a gente está vivendo esse processo toda vez que existe um suspiro, né, da população mais pobre, mais vulnerável, né, ter acesso a algumas garantias, né, as elites sempre se colocam, né, se articulam de forma a negar essas possibilidades, né? Então esse processo que a gente está passando é um processo extremamente difícil, né, extremamente perigoso, né, e a gente precisa refletir bastante no quais serão as consequências, né, desse momento político que o Brasil está vivendo. A Procuradora de Justiça e coordenadora do Grupo de Trabalho de Racismo do Ministério Público de Pernambuco, Maria Bernardete Azevedo, destacou o Estatuto da Igualdade Racial, que está completando 6 anos, mas que continua pouco conhecido. Ela acredita que é preciso fazer valer as leis e, para isso, devemos antes combater o racismo institucional. Qual a importância de uma audiência pública como essa? É dar visibilidade a essa necessidade de implementação dessas políticas, trazer às instituições o compromisso de implementá-la, porque a sociedade, o povo negro já fez, muita gente já morreu para que a gente tivesse essa legislação e continua dando a vida por essa causa, né? As leis existem porque foram resultado de muita luta, de muito sofrimento. Então, agora é a vez do Estado implementar a lei, né? As instituições do Estado, né? Fazer valer. Justiça, Ministério Público, Legislativo, Judiciário, como eu já falei, a Polícia, né? Que infelizmente é o que está mais próximo dessa violação de direito, que é quem faz o primeiro confronto com o conflito social. Então é preciso que a sociedade e as instituições do Estado repensem suas práticas, porque as nossas práticas são repetidas de uma forma racista sem a gente parar para pensar. Isso é o que a gente chama de racismo institucional. É como as instituições elas não estão preparadas para prestar atenção a esses novos direitos, digamos assim. Então, agem do mesmo jeito, como se essas novas leis não existissem. Isso é o racismo institucional. A conselheira tutelar Sandra Eunice Barbosa citou o caso recente de uma criança negra de 11 anos, vítima de bala perdida, e disse que vê no dia a dia do Conselho Tutelar o genocídio da juventude negra. O promotor de justiça, Maxwell Vignoli, também participou da audiência pública. Ele acredita que o caminho para combater a violência é aumentar a participação da sociedade no debate e cobrar ações do poder público. A construção ela precisa ser de ações governamentais e não governamentais, e a sociedade civil tem um papel primordial nesse momento, principalmente para que eles possam fazer um próprio observatório das políticas públicas e um observatório com relação à violência contra a juventude negra. A sociedade civil precisa se, como a gente chama hoje, empoderar. Esse nome novo, que realmente remete a uma questão de poder, ela é muito mais uma questão de reconhecimento dessa própria fraqueza que nós tivemos até hoje. É preciso que eles reconheçam que eles realmente têm essa habilidade de mudar essa situação, mas também não reproduzir questões do passado e nem realmente deixar se enfraquecer por essas questões de hoje. O que é mais importante nesse momento é que a sociedade civil se empodere, traga possibilidades com diversas outras formas, como, por exemplo, aplicativos que possam ser de observação de políticas públicas, de projetos e ações governamentais, de aplicativos de tecnologia que possa também visualizar a violência e imediatamente comunicar ela para poder coibir essa violência. Nós precisamos visibilizar essa violência de forma muito mais evidente para as pessoas ficarem cientes de que ela existe. É preciso que a sociedade civil se junte com essas novas tecnologias. Quando eu falo aplicativos, são tecnologias que podem ser utilizadas e também ações que eles possam ficar realizando para coibir essa violência com a juventude negra. O vereador Jaime Asfora também contribuiu para o debate. Ele é o autor de um projeto de lei que cria na Câmara a Frente Parlamentar de Combate ao Extermínio da Juventude Negra.
A frente, ela institucionaliza o debate, institucionaliza nossas preocupações com o verdadeiro genocídio e extermínio da juventude negra que ocorre em todo o Brasil, né? 2/3 dos jovens que morrem são negros, e isso se levando em conta que a maior parte das pessoas que morrem é jovem, mas o negro jovem, principalmente quando o negro jovem é pobre, morre muito mais. Então a gente precisa enfrentar isso. A audiência pública é um primeiro e fundamental passo. Eu acho que em sequência a criação da frente parlamentar, que tem que ser, até pela abrangência do tema, suprapartidária, reunindo oposição e situação, ela tem que deixar essa chama acesa para que a gente ofereça outros projetos para a cidade, cobre do poder público políticas que reduzam essa violência, especialmente políticas que melhorem a qualidade de vida nas comunidades, para que haja menos violência onde moram a maioria dos negros. Isabela de Roldão acredita que é preciso implantar um plano nacional de redução de homicídios, considerando que os jovens negros assassinados são justamente aqueles que têm menor nível de instrução, menor acesso ao mercado de trabalho, menores salários. Só acho que a audiência pública mostra os números que não são mais escondidos, né? Estão aí claros à mostra, né? A sociedade não pode se omitir, né? Nós estamos permitindo, infelizmente, que essa situação se consolide, e a gente precisa fazer disso aí, precisa transformar essa realidade numa realidade acessível e possível para todas e todos de forma igualitária, né? Mas, infelizmente, o que a gente tem hoje são dados que demonstram o quanto a política de higienização que vem acontecendo no Brasil e aqui em Recife especificamente tem deixado como fruto exatamente essa mortandade, esse extermínio, esse assassinato em massa da nossa juventude negra, que é periférica, que é menos escolarizada, que recebe salários inferiores, que tem menos opções, inclusive, de vida. Enfim, que a gente possa extrair daqui encaminhamentos para transformar, de fato, através de políticas públicas sérias, que a gente possa transformar, de fato, essas vidas. No plenário, o vereador Edmar de Oliveira criticou a estrutura do transporte público na região metropolitana do Recife. Ele disse que usuários sofrem com o calor e o aperto dentro de ônibus e metrôs. O vereador questionou o gerenciamento realizado pelo Grande Recife Consórcio de Transporte. Nós aqui não sabemos o que o povo está sofrendo com o transporte público de Pernambuco, da área metropolitana. Não temos nada de conforto para a população que precisa de pegar o ônibus, que vai até o metrô. Quando chega no metrô, parece uma sardinha que eu fui, quase que eu não aguentava, quase que eu morria de acocho. Eu não sabia, vou ser só sincero, eu tinha conhecimento, mas eu não tinha passado por aquilo. Então, eu queria aconselhar os meus companheiros desta casa, e minhas companheiras, quando tiver um tempinho, pega um ônibus, vá até Jaboatão e volte. Uma vergonha, grande vergonha de Pernambuco hoje. É esse consórcio Grande Recife que só está sendo administrado para beneficiar as empresas, as grandes empresas de ônibus. Edmar de Oliveira também criticou o calor e a ausência de ar-condicionado nos veículos e a situação dos usuários com deficiência física. Uma pessoa com deficiência física que tem que andar de cadeira de roda, esperando para mais de 2 horas para vir um ônibus no elevador. E o que chegou, o elevador estava quebrado, Osmar. E cadê esses milhões que esse consórcio famigerado apura mensalmente? Cadê esses milhões que eles dizem que são repassados para esse consórcio? E a tristeza é grande, irmão. Você precisa pegar um ônibus, vereador, para você ver o que é que a população da gente está passando. Sem ar-condicionado, amassado, feito uma sardinha em lata. E quando chega no metrô é pior ainda. A pessoa que é portador de necessidades especiais, como os cadeirantes, por exemplo, tem passado verdadeiro terror. Está pagando o preço 2 vezes. Está pagando o preço porque é deficiente e está pagando o preço porque é desrespeitado, humilhado por esse consórcio Grande Recife, que não tem consideração. Os carros que tem elevador, 99% está quebrado o elevador. Cadê a fiscalização? Cadê o ar-condicionado no ônibus?
Nós, tudo bem, quem está administrando o consórcio do Grande Recife é o Estado. Mas, minha gente, foi nós que aprovamos. Nós temos a obrigação de fiscalizar, de fazer uma reunião, de convocar, de criticar. Porque, pelo que eu estou vendo, só quem é beneficiário aí são os donos das empresas, das grandes empresas. Eu não sei porquê o consórcio só faz tudo que as empresas querem. Eles fazem vista grossa, tem alguma coisa por trás. Nós temos que investigar isso. Para o vereador Osmar Ricardo, além das questões abordadas, vale apontar as obras inacabadas dos corredores de transporte. O que a gente vê foi dinheiro federal jogado fora, que era para ser investido nos ônibus, com ar-condicionado, com elevador para deficiente, e as paradas de ônibus nas avenidas para facilitar qual o lado da parada do ônibus, para abrir as portas dos ônibus, para facilitar o acesso àqueles que precisam do transporte. Se Vossa Excelência, eu já fui, viu, vereador? Eu já fui no terminal da Macaxeira, do Barro, que são terminais de integração de ônibus. É uma verdadeira vergonha o nosso Estado, e que eu fico horrorizado, sabe o que é? É que a imprensa divulga isso e o governo do Estado nada faz. Nada faz. Onde foi gasto esse dinheiro? Porque o dinheiro veio. O dinheiro veio para o transporte, veio para a Arena Pernambuco, veio para melhorar o Estado, para a gente assediar, o Brasil assediar aquela Copa de 2014. Tem obras que nem terminaram até hoje. Vou dar um exemplo, terminal da Caxangá. Recurso federal. Está onde esse recurso? Está do mesmo jeito, vereador. Já o vereador Jaime Asfora citou a necessidade de priorizar o transporte coletivo e discutir os vários modais de transporte, inclusive o Uber. Que acho que o Uber é um meio de transporte, ou melhor, é uma maneira de transportar as pessoas nova, moderna, que não é ilegal, que precisa apenas ser regulamentada e cujos motoristas, que já são milhares hoje, não podem ficar relegados ao segundo plano ou tratados como criminosos, né? O Uber tira carro das ruas e não há saída para o transporte público sem você priorizar o transporte coletivo, o transporte público, de modo geral, e se não tirar carro das ruas, porque com essa quantidade de carros você nunca vai ter uma solução satisfatória. Eurico Freire comentou a declaração do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, sobre a importância do engajamento dos católicos na política. Dom Fernando Saburido fala da importância do engajamento dos católicos com a política, do voto responsável e consciente. Fala que o católico deve ter consciência da importância da política para o bem social, comenta a necessidade de estimular a participação dos leigos e leigas comprometidos na política partidária e de sempre levar em conta os princípios éticos, teológicos e espirituais. São conselhos e recomendações importantes e que, temos certeza, causam impacto no cidadão católico, o que nos coloca no caminho de uma política mais ética e responsável. É o que gostaríamos de registrar nessa manhã, parabenizando desde já, indicando votos de aplauso a essa iniciativa do arcebispo Dom Fernando Saburido, arcebispo de Olinda e Recife. Michele Collins destacou uma lei de autoria dela que amplia os direitos das pessoas com deficiência em projetos executados pela administração pública municipal. Uma lei de nossa autoria, a Lei 18.256 de 2016, que estabelece critérios para a plena fruição dos direitos previstos na legislação no município da cidade do Recife. Pela matéria, para a plena fruição dos projetos da administração pública, direcionamos para as pessoas com deficiência que elas não serão considerados os critérios de renda familiar e pessoal, ou seja, nas iniciativas que autorizam a concessão de auxílio moradia emergencial a famílias atingidas por incêndio, por exemplo, o benefício é concedido a pessoas que atendam a alguns requisitos, como a renda familiar de até 2 salários mínimos. Com a publicação dessa lei, essa regra não será mais considerada para os casos de pessoas com deficiência. Ou seja, as pessoas com deficiência, elas recebem um salário da sua aposentadoria e muitas vezes, quando elas precisam ser atendidas por esses benefícios, elas ficam de fora porque elas já recebem o salário
como pessoa aposentada. Então, a partir dessa lei, mesmo a pessoa com deficiência que já recebe o seu salário de aposentadoria por deficiência, essa pessoa poderá ter garantido todos os seus direitos nos momentos mais importantes, quando ela precisar. A sanção dessa regra representa o nosso compromisso com esse importante segmento social. Aimee Carvalho marcou a passagem do Dia Municipal do Voluntariado, comemorado em 28 de agosto. Nossa cidade tem a marca das boas práticas do povo recifense, sempre disposto a fazer o bem e ajudar o seu próximo. Esta lei vem exatamente para que possamos celebrar e estimular as práticas voluntárias que são essenciais para o desenvolvimento de nossa cidade. O programa Transforma Recife fez de nós uma capital solidária, com mais de 500 mil horas trabalhadas de forma voluntária. Temos a primeira plataforma digital do voluntariado do Brasil, que hoje já conta também com parcerias internacionais. São mais de 400 entidades cadastradas e 75 mil voluntários. Nossa rede serviu de modelo para as cidades de Campinas, em São Paulo, Petrópolis, no Rio de Janeiro, que implantaram o projeto. Temos também o Porto Social, que reúne os empresários com o poder público para, todos os anos, viabilizar projetos sociais que estão sendo monitorados e capacitados para ampliar suas áreas de atuação e transformação comunitária. Não tenho dúvidas da importância da aprovação da lei que vem homenagear este exército de voluntários da cidade do Recife. Como vereadora, tenho o prazer e o privilégio de poder incentivar. André Regis criticou o veto do Executivo a um projeto de lei de autoria dele. A matéria prevê a instalação de recipientes com álcool em gel em todos os estabelecimentos privados do Recife que façam atendimento ao público. O prefeito veta o projeto. Veta sobre que argumento? De que ele, apesar de não ser formalmente inconstitucional, não vislumbrou vício de iniciativa, entendeu o prefeito que era da competência própria da Câmara Municipal legislar sobre o assunto. O prefeito vetou pelo aspecto material, considerando que havia violação frontal ao princípio da igualdade previsto no artigo 5º e também ao princípio da razoabilidade. Eu simplesmente não entendi. Eu sou professor de Direito Constitucional há 2 décadas e, sinceramente, se alguém me dissesse que esta lei aprovada por este poder, ela incorre de vício reflexo, inclusive, porque não houve nenhum dispositivo, o que foi colocado é que há um vício ao princípio da igualdade. Em que sentido? Onde foi que a igualdade foi maculada? E o mais grave, a razoabilidade. Pelo contrário, razoável é que o esforço de proteção à coletividade seja de todos, e não apenas do poder público. É razoável. É razoável que os estabelecimentos que tratam com a população, que atendam o público, ele coloque disponível à população o instrumento necessário para que ela possa se proteger. E protegendo a si próprio, o cidadão protege o próximo, na medida em que, inclusive, nós temos um hábito social muito forte, que todos aqui praticam todos os dias, que é o aperto de mão. O gel a 70%, ele pode matar vírus e bactérias, evitando, portanto, o contágio de doenças infecciosas, como, por exemplo, gripe e outras. Nação do Maracatu, Porto Rico, 100 anos de lutas e glórias. Foi com este tema que o vereador Aerto Luna realizou uma reunião solene em homenagem ao centenário desse maracatu de baque virado, fundado em Palmares. O grupo
cultural Tambores de Ogum trouxe música à solenidade e levantou os convidados das galerias e do plenário. Todos vieram reverenciar o centenário do Maracatu de Baque Virado, fundado no século XIX em Palmares. Desde 1980, a nação do Maracatu, Porto Rico, funciona no bairro do Pina, em uma casa que ficou reconhecida como ponto de cultura. A homenagem à agremiação foi proposta pelo vereador Aerto Luna, que não pôde participar da reunião solene, mas enviou um vídeo justificando a ausência. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar pela ausência dessa sessão solene tão importante para a cidade do Recife. O motivo da minha ausência é que eu fui convocado para uma reunião com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, para tratar de assuntos de interesse nacional que tem uma repercussão direta em nossa cidade, sobre mobilidade. Então, não poderia deixar de participar dessa reunião, como também não poderia mais cancelar essa sessão, porque todos já estavam convidados e não tinha mais como cancelar. Então, peço desculpa a todos pela minha ausência. O motivo da indicação dessa sessão solene é o centenário da Nação Maracatu, Porto Rico, instituição que tem uma representatividade cultural muito forte para a nossa cidade. Então, nada mais justo do que a Câmara Municipal do Recife prestar esta homenagem a todos que fazem a Nação Maracatu, Porto Rico, em especial Mãe Elda e Mestre Chacon, que faz um belíssimo trabalho lá na comunidade do Pina, como também em toda a cidade do Recife. Então, gostaria mais uma vez de parabenizar, agradecer e prestar essa homenagem aos 100 anos de Maracatu, Porto Rico, por esse trabalho que vem realizando na cidade do Recife, com lutas e glórias dentro da nossa cidade. Então, parabéns! Parabéns a todos que fazem a Nação Maracatu, Porto Rico, parabéns a todos que estão aí prestando essa belíssima homenagem, como também, mais uma vez, pedir desculpas a todos os presentes pela minha ausência. Quem substituiu o parlamentar foi o presidente da Câmara, Vicente André Gomes, que entregou uma placa comemorativa à rainha e presidente da Nação do Maracatu, Porto Rico, Elda Viana. Na tribuna, ela foi representada pelo filho e diretor do Maracatu, Mestre Chacon, que agradeceu ao vereador Aerto Luna pelo carinho e pela responsabilidade. Mestre Chacon também pediu mais apoio ao Parlamento Municipal para os maracatus e grupos percussivos do Recife. Mês passado, eu percorri por 4 escolas da rede municipal e da rede estadual, no bairro do Pina, à procura de um lugar para um grupo de mulheres, Baque Mulher, que faz um trabalho social só com meninas e adolescentes. E todas as escolas municipais e estaduais fecharam as portas. Elas precisavam de um lugar para ensaiar simplesmente nos finais de semana. A diretora do colégio, Oswaldo Lima Filho, disse que não podia, que é muito barulho, e a lei não permite. A diretora do colégio estadual, Delmiro Gouveia e Landelino Rocha, disse que eu nem precisava ir lá, porque não era permitido. E eu só pedi o domingo, de 16 às 18 horas, porque o ensaio das meninas, que é um grupo que toca o maracatu, e leva hoje essa história para o mundo inteiro, no trabalho social, em defesa do feminismo, em defesa do poderio e do sofrimento que as mulheres vêm sofrendo, e simplesmente elas não têm mais condições de ensaiar no Recife Antigo por conta da violência, porque a polícia ninguém dá jeito. Eu já quase perdi meu carro em um dos domingos, quando, numa carrocinha de Chico Cito para levar os instrumentos, e elas foram recebidas por pedras e pontapés entre uma gangue e outras, e ela no meio do fogo cruzado. E por esses motivos, para não ocorrer um pior, entre meninas e adolescentes, porque os pais deixam sob nossa responsabilidade, a gente procurou as escolas do nosso bairro e fomos recebidos de porta fechada. Sinceramente, senhor presidente, eu não sei onde é que está essa lei 10.000, e eu não sei também onde é que está essa lei, que a cultura precisa estar dentro das escolas. Os maracatus só são escolhidos para ir para as escolas em 2 épocas. 20 de novembro e no mês do folclore. Depois, acabou. Não existe mais outra época.
Mestre Chacon ressaltou ainda que o maracatu está presente no mundo inteiro, mas lamentou a ausência dele em Pernambuco e frisou a importância de manter a religiosidade dentro das agremiações. Manter o maracatu, gente, não é só comprar fantasia e botar na rua, não. E nem se enforcar com a agiotagem. Manter o maracatu é manter viva a tradição religiosa, que é a nossa maior base. Se a gente tira a religiosidade do maracatu talvez, na Bahia já acontece. Aqui em Pernambuco eu tenho minhas dúvidas. Vira um Olodum da vida. Porque quando fala de religião, maracatu tem suas regras. Nação de maracatu tem o que pode e o que não pode. Tem o que se pode entrar e o que não pode entrar. Tem o que se tem que fazer, mas isso não se pode fazer. Então, para o empreendedor empresário, para eles não interessa. Então, o que mantém a gente vivo é a nossa religião. Juntando a nossa religião, junto com toda a nossa cultura do bairro e da nossa comunidade, que nos faz mais forte. O presidente Vicente André Gomes lembrou a trajetória e as dificuldades do maracatu Porto Rico. Agremiação nascida no sítio de Palmeirinha, município de Palmares, tendo um histórico, evidentemente, de uma liderança do mestre João Francisco de Itá, reconhecido como Chico do Itá. De Itá. Como é chamado, foi rei da nação, tendo sido remanescente do Quilombo dos Palmares, e teve como rainha Maria dos Prazeres. A falta de incentivo ao maracatu, a falta de incentivo ao povo negro. Esta organização cultural foi sucumbida pela pressão das oligarquias. E aí, sou neto de Feliciano André Gomes, negro, e que fazia parte de diversas nações de maracatu. Baiano, veio para o Recife e estudou Direito na Faculdade da Bahia. E veio morar em Água Fria e participou. Quando o maracatu ressurgiu de novo em Água Fria, ele conseguiu, na verdade, com a tentativa, mais uma vez, da cultura, enxergamos a história que renasceu em Água Fria. A luta deste maracatu só sabe quem evidentemente enfrentou as dificuldades até para desfilar no carnaval, para brilhantarem com a sua roupa, com a sua cultura e desenvolvendo tudo baseado na luta do povo negro. Vicente também exaltou o Quilombo dos Palmares e a importância de manter viva a cultura afro. Povo negro este, que desde a chamada abolição da escravatura, que de abolição não teve nada, o povo negro teve que se localizar nos morros, porque, na verdade, não houve incentivo à libertação tão falada. Verdadeiro movimento revolucionário foi do Quilombo dos Palmares, quando Zumbi participou de todo o movimento revolucionário. Este eu reconheço, e não a princesa Isabel, que nunca teve compromisso a não ser os interesses internacional da coroa portuguesa. Estou aqui numa posição de homenagem aos 100 anos e dizer que vocês são os verdadeiros guerreiros. São os guerreiros tentando manter a cultura afro-brasileira para que a gente possa, evidentemente, sobreviver.
e consegue se arrastar fazendo 100 anos de existência. Isso é um motivo de muito orgulho que a Casa José Mariano tem na tarde de hoje. Ao final da reunião solene, que foi presidida pelo vereador Heriberto Rafael, a nação do Maracatu, Porto Rico, fez a festa também do lado de fora do plenário. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!